Olá amantes de terror, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago duas histórias de terror que irão deixar vocês traumatizados, então já deixa o like nesse vídeo e inscreva-se no canal. Agora fiquem com a história. Beijos gelados. Seus olhos brilharam ao ver o corpo diante dela. Com a ponta dos dedos, ela sentia a temperatura e a suavidade da pele nua e branca. Camille também se despia, acariciando o peito, os braços e as pernas, apreciando cada músculo. Seu corpo tremia de prazer. Com os lábios, ela sentia o sabor. Era algo inexplicável. O prazer estava em suas mãos. Ela apreciava beijar aqueles lábios frios, lambê-los. Movimentos suaves e circulares com a língua. Ela subiu sobre o corpo e simulou uma penetração impossível. Enquanto se esfregava e gemia de prazer, olhava para o amigo que observava do canto da sala, sentado em uma cadeira. Enquanto fazia isso, acariciava suas partes íntimas, excitando-as. Marcos adorava testemunhar aquilo. No entanto, o tempo estava se esgotando. Sussurrando para não ser ouvida, ele pediu que ela terminasse, pois os familiares estavam na sala ao lado, esperando pelo ente querido. Ele precisava concluir os preparativos, maquiar e vestir o falecido. A garota o beijou em agradecimento por mais uma noite de prazer e partiu. Camille e seu amigo, um agente funerário, eram conhecidos desde os tempos de colégio. Em determinado momento de suas vidas, descobriram um interesse em comum e a morte. Isso ocorreu quando, por curiosidade, ela quis visitar o local de trabalho dele. Ao deparar-se com o corpo masculino de um rapaz, ela se sentiu excitada. A partir daí, convenceu o amigo a permitir sua entrada na morgue municipal para suas pequenas orgias. No início, Marcos achou tudo muito estranho, mas, considerando o corpo escultural dela, esculpido em academias, ele cedeu e participou algumas vezes desses encontros. Geralmente, esses eventos ocorriam durante a noite, enquanto Camille estudava em casa durante o dia. Assim que um corpo masculino que agradasse Camille chegava à morgue, o amigo ligava para ela. Naquela noite não seria diferente. Oi, ela o beijou. E o meu falecido? Quem é? Ele sorriu. Você vai gostar, descobriu o lençol branco. Ele se chama Roberto, tinha 23 anos e morreu em um acidente de moto, mas não ficou muito marcado. Ela o examinou e abriu um sorriso largo. Ele parece bom, ela o tocou. Eu estava precisando me distrair mesmo. Estava entediada em casa. Mas temos que ser rápidos. A família já está na sala ao lado, esperando pelo velório. Ela concordou com a cabeça. Esses riscos a excitavam. Ela adorava a pressão. Vou deixá-los sozinhos por um tempo. Enquanto preparo a roupa e a maquiagem, ele se virou para o corpo. Seja um bom garoto, Roberto. Faça tudo o que ela mandar, ele disse, saindo. Camille se aproximou do ouvido do falecido e sussurrou. Agora somos apenas eu e você, Beto. Ela passou 2 dedos nos lábios do falecido e os levou aos seus próprios, antes de tirar sua blusa e deitar sobre o corpo frio diante dela. Em seguida, ela colocou a língua para fora e lambeu a boca dele, sentindo o gosto cru da morte e o cheiro pungente. Para ela, amar um morto, mesmo que por alguns minutos, era algo mágico, diferente, um ritual repleto de energia. Não era apenas sexo. Marcos também apreciava, mas em menor escala. Sempre que chegava um cadáver feminino que lhe agradava, ele o acariciava e se tocava também. Camille estava muito excitada e começou a se masturbar, gemendo baixinho, enquanto aumentava o ritmo com que movia a mão do cadáver. De repente, Marcos retornou à sala, testemunhando a cena.
Ele permaneceu ali, encostado na porta, observando-a. Com os olhos entreabertos, ela ensaiou dizer a venha-a com os lábios. No entanto, o som não saiu. O amigo entendeu e se aproximou. Os dois se beijaram e amaram por longos minutos. Seria quase uma homenagem atroz se Roberto pudesse participar. Saciados, eles se vestiram e prepararam Roberto para o velório. Camille, de tanto acompanhar o amigo nas madrugadas na funerária, adquiriu habilidade em maquiar e vestir os mortos. Pronto! Ele está lindo, arrumado e cheiroso. Se eu pudesse, ficaria horas com ele, disse ela, acendendo um cigarro. Quando o defunto é bonitão, fica mais fácil, né? Respondeu Marcos. Estou uns 15 minutos atrasado. Vou pedir aos rapazes para me ajudarem com o caixão. Ele a beijou. Valeu, ela sorriu. Quando tiver uns corpos gostosos assim, não deixe de me ligar. Ela piscou de forma discreta e saiu. Camille saiu pela porta dos fundos, como de costume, e caminhou lentamente, passando pelas salas de velório. Enquanto andava, observava a lua minguante no céu, cercada por estrelas. Ela adorava o suave cheiro da noite, onde todos os seus prazeres eram realizados. No entanto, distraída com sua observação, deixou de prestar atenção no caminho e acabou tropeçando em uma lápide cravada na terra. O resultado foi uma queda que fez sua cabeça bater em uma pedra tumular. Ficou atordoada por alguns segundos. Ao se levantar, passou a mão na testa e notou que estava sangrando. Maldição, resmungou ela enquanto limpava a sujeira de sua roupa. Procurando onde tinha tropeçado, encontrou o resto da lápide com uma inscrição. Agachou-se e limpou a terra que a escondia. Maldito aquele que perturbar o descanso dos mortos. Camille assustou-se. Achou de mau gosto alguém ter colocado aquilo em uma lápide. Parecia uma ameaça, uma maldição lançada. Uma maldição lançada para mim, pensou em voz alta, estranhando a coincidência de ter tropeçado justamente em uma lápide com aquelas palavras. Bobagem! Foi apenas uma maldita coincidência. Eu não acredito nessas coisas, esbravejou, pulando o muro do cemitério. Enquanto caminhava pela rua escura, sua cabeça doía muito e o sangramento continuava. Ela estava com medo. Pela primeira vez, Camille sentiu medo do que estava fazendo. Maldito aquele! Aquela inscrição não saía de sua mente. Ela estava assustada. Desejava encontrar alguém, mas a rua estava deserta e escura. Mal conseguia enxergar o chão. Abraçou-se a si mesma e continuou caminhando, tremendo. De repente, tropeçou em suas próprias pernas e caiu novamente. Ficou no chão por alguns segundos e começou a chorar. Você está bem? Ela ergueu a cabeça, ainda olhando para o chão, e só conseguiu ver um par de botas. A pessoa a ajudou a levantar e tirou-a da escuridão da madrugada. O medo que a dominava impedia de dizer qualquer palavra, nem mesmo um agradecimento ao samaritano. Enquanto caminhavam, ele puxou o assunto. Qual é o seu nome? Camille. Você fuma? Pode me dar um cigarro? Ela pegou um do maço e entregou a ele. Pode acender para mim? Com as mãos trêmulas, ela acendeu o isqueiro e levou-o até o cigarro na boca dele. Quando a chama iluminou o rosto do rapaz, ela o reconheceu imediatamente. Não posso acreditar. Ela entrou em desespero, empurrando-o e tentando fugir. Não conseguia acreditar que era ele. Correu o máximo que pôde até avistar a ponte. Olhou para trás e percebeu que ele não a seguia. Estava sem fôlego, incapaz de pensar em qualquer coisa.
Só queria chegar em casa e esquecer essa noite terrível. Somos apenas eu e você agora. Não foi isso que você me disse, ele disse. Era ele, agora tinha certeza. Ela não conseguia mais correr, sentia que seu corpo não respondia mais. Ajoelhou-se no chão. Não pode ser. Você está morto. Me deixe em paz, gritou. Era sua maldição, aquela maldita lápide, a maldição que tinha caído sobre ela. Dias depois, Marcos ficou tenso ao ver aquele corpo. Ele retirou o lençol que o cobria. Não podia acreditar que aquela tragédia tinha ocorrido. Ela estava morta. Havia 2 dias, ela estava com ele. Foi encontrada morta naquela madrugada, vítima de um acidente banal, e havia caído em cima de uma pedra no cemitério. O laudo indicou uma concussão grave no crânio. Por sorte dele, não descobriram que eles estavam juntos na funerária. Passaram pela cabeça dele todas as coisas que fizeram juntos, desde o momento em que se conheceram até a última noite. Ele se lembrou das relações íntimas, de todos os mortos que satisfizeram seus desejos. Agora era ela, a garota que ele amava, a pessoa que mais se assemelhava a ele. Era a despedida, a última vez. O corpo de Camille o excitava. Parecia que ela estava dormindo. Marcos tirou sua roupa e começou a acariciar seu corpo. Beijou seus lábios, seus seios e a possuía. Sentia a sensação de que não estava sozinho. E estava certo. No canto da sala fria e úmida, Roberto e Camille observavam pacientemente. À espera do apocalipse. Durante cerca de 5 anos, vaguei por várias cidades na tentativa desesperada de esquecer. Abandonei minha cidade natal com uma mochila contendo apenas algumas roupas, deixando para trás minha casa e todas as conexões pessoais, já que não tinha mais familiares ou amigos. Fui abandonado covardemente por todos após um trágico acidente que resultou na morte da única pessoa que amei em toda a minha vida. Amigos e familiares, tanto os meus quanto os dela, se recusaram a acreditar que foi um acidente. Em vez de me oferecerem apoio, me abandonaram. Minha mente estava tão caótica na época que até mesmo minha tentativa de suicídio fracassou. Depois desse episódio, decidi deixar minha antiga vida para trás. Caminhava por uma estrada deserta quando uma tempestade começou a se formar no horizonte. As nuvens cinzentas conferiam um estranho tom azulado ao cenário, e um silêncio mórbido envolvia tudo, trazendo uma tristeza indescritível. Meu coração apertou intensamente, como se alguém o estivesse esmagando, e lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. À minha frente, vi minha amada dançando, exatamente como na última vez em que estivemos juntos. Seus longos cabelos negros flutuavam ao ritmo dos movimentos aleatórios no ar. Naquele momento, caí de joelhos no acostamento da estrada, chorando desesperadamente. Quando me recuperei, com a visão ainda embaçada pelas lágrimas, percebi a alguns metros do acostamento um imenso portal de madeira, com aproximadamente 3 metros de altura e 2 metros de largura. Aproximei-me daquela construção curiosa, agora deteriorada pelo tempo, e notei que, mesmo danificada, ainda conservava alguns detalhes originais e entalhes em baixo relevo na madeira, com características peculiares que se assemelhavam a hieróglifos ou ideogramas. Ao fundo, uma estrada de terra se estendia além de uma pequena colina. Diante da iminente tempestade, decidi seguir a estrada na esperança de encontrar abrigo até que a chuva passasse. A estrada era longa e sinuosa. Após 2 horas de caminhada, cheguei ao topo da colina. Fiquei ao mesmo tempo maravilhado e assustado ao avistar uma cidade completa ao pé da colina, com uma arquitetura que eu nunca tinha visto antes. Consultei rapidamente meus mapas de viagem e fiquei surpreso ao constatar que nem a cidade nem a estrada que eu havia percorrido constavam no mapa, havia apenas uma vasta área em branco.
Enquanto examinava os mapas, pude ouvir, ao longe, o som dos sinos badalando. Aquele som me causou um terror profundo, pois ressoava de forma macabra, como um convite para uma jornada eterna no inferno, conduzida pelo próprio Lúcifer. Embora fosse sem vários sinos, o som não se assemelhava a sinos convencionais. Guardei os mapas na mochila e pensei em partir daquele lugar, mas algo me atraía irresistivelmente. Com a chuva começando a cair com mais intensidade, apressei-me em descer a colina. A cidade era cercada por um grande muro, e um portal semelhante ao que encontrei na beira da estrada ficava no centro, servindo de entrada. Adentrei, seguindo uma rua de paralelepípedos que se estendia à minha frente. A rua era estreita, e as casas pareciam se inclinar sobre ela, quase engolindo-a em alguns pontos. Os estranhos telhados das casas se encontravam, formando um túnel assustador. Tentei bater na porta da primeira casa que encontrei, mas não obtive resposta. O mesmo ocorreu com as casas seguintes. Os sinos continuavam tocando sua sinfonia macabra, agora com um volume mais alto. Prossegui pela rua vazia, sem encontrar ninguém pelo caminho. A cidade parecia completamente deserta, como evidenciado por seu estado de conservação precário. Mas se estava deserta, quem estava tocando os sinos? Com a chuva caindo cada vez mais forte, decidi seguir o som das badaladas, na esperança de encontrar alguém. Caminhei por ruas que pareciam idênticas durante alguns minutos, com as casas aglomeradas e quase se fundindo no ar. Escolhi, quase aleatoriamente, os caminhos a seguir quando me deparava com bifurcações ou cruzamentos, sempre perseguindo o som infernal dos sinos. No entanto, mesmo continuando a andar, muitas vezes me senti preso no mesmo lugar, já que as casas tinham uma aparência estranhamente semelhante e as ruas eram todas iguais. Meus passos se tornaram apressados, quase correndo. Enquanto uma sensação de claustrofobia começava a me dominar, eu ansiava desesperadamente por escapar daquele lugar. Tentei voltar pelo mesmo caminho, mas parecia que sempre retornava ao mesmo ponto. Quando parei para respirar, senti como se tivesse visto um vulto passar atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas só vi a mesma rua de sempre. Porém, notei que a porta de uma das casas estava entreaberta. Com cautela, aproximei-me, verificando se não havia ninguém à espreita. Ao chegar à porta, chamei por alguém, mas como esperado, ninguém respondeu. Abri a porta lentamente, revelando uma escuridão que me era desconhecida. Com o coração acelerado, continuei a empurrar a porta, buscando alguma fonte de luz. Eu estava com metade do corpo dentro da casa quando vi novamente um vulto passar por trás de mim. Assustado, virei-me para tentar identificar quem estava tentando me assustar, mas não vi ninguém mais uma vez. Resmungando, virei-me para entrar na casa, mas dei um pulo quando me deparei com alguém, ou algo, a poucos centímetros de distância. Não pude conter o grito de horror quando aquela coisa, aproximadamente do meu tamanho, agarrou meu braço com força. Uma sensação de formigamento percorreu meu corpo quando a mão gelada da criatura me tocou. Lutei com todas as minhas forças para me soltar enquanto ela emitia sons ininteligíveis. Esses grunhidos pareciam não ter origem, mas quando olhei para o rosto da criatura, suei e estremeci ao perceber que não havia rosto, apenas uma cabeça branca, do mesmo tom que o resto do corpo, mas com um terrível matiz azulado. Mesmo sem olhos visíveis, sentia que aquela criatura me encarava, seu olhar provocando um medo como nunca havia sentido antes. Virei as costas e comecei a correr desesperadamente pelo tortuoso labirinto que era a cidade. Por alguns minutos, evitei olhar para trás, mas quando finalmente o fiz, tropecei devido ao terror que se apoderou de mim. Não apenas a criatura que me agarrou estava me seguindo a certa distância, mas dezenas de outras idênticas a ela, todas emitindo os mesmos sons estranhos, que se harmonizavam perfeitamente com o badalar infernal dos sinos.
agora mais alto do que nunca. Corri como nunca antes, e depois de alguns minutos, vislumbrei o que parecia ser uma saída daquele labirinto. Cheguei a um lugar que parecia um oásis em meio àquele inferno que deixava para trás. Um imenso lago se estendia diante de mim, com uma cadeia montanhosa majestosa ao fundo. Misteriosamente, não chovia ali, embora o céu estivesse encoberto por nuvens densas, impedindo que o sol se mostrasse por completo. Mais uma vez, senti o tom azulado que havia sentido na estrada, o que me causou certo desconforto ao recordar a cena que presenciei naquele momento. Momentaneamente, esqueci as criaturas que me perseguiam quando avistei, um pouco adiante, um banco de madeira, onde uma mulher estava sentada tranquilamente, apreciando a estranha visão diante de nós. Aproximei-me lentamente e sentei ao seu lado. Antes que eu pudesse vê-la ou dizer algo, a mulher se voltou para mim, e naquele momento meus olhos se encheram de lágrimas novamente. Um frio intenso percorreu minha espinha ao ver meu amado rosto me encarando e me perguntando: por quê? Eu chorava enquanto perguntava o que ela estava fazendo ali. Estou fazendo o mesmo que tenho feito desde o dia em que você me matou. Estou aqui sentada, esperando. Esperando o quê? Perguntei. Você, ela respondeu, com o sorriso mais lindo que já vi até então. E essas criaturas, o que são? Indaguei, olhando para trás e percebendo que elas haviam desaparecido. Elas estão aqui para garantir que não iremos embora. Devemos ficar aqui até chegar a nossa hora de partir. Antes que eu pudesse formular mais perguntas, ela segurou minha mão e pediu silêncio. Embora confuso, senti uma felicidade imensa por revê-la, mesmo sem ter certeza se ela estava viva ou morta. Na verdade, isso não importava muito, e estar ao seu lado, mesmo em silêncio e sem poder tocá-la, era uma sensação indescritível. Passamos horas sentados naquele banco, ouvindo o incessante badalar dos sinos e contemplando aquela paisagem sombria, porém cativante. A noite caiu, e o céu adquiriu uma coloração estranha, vermelha, lilás, ou algo semelhante. O lago à nossa frente começou a se agitar, enquanto chamas começaram a brotar de sua superfície, criando uma dança sinistra que se erguia em direção ao céu ensanguentado, um espetáculo mórbido. Quando virei o rosto para questionar o que estava acontecendo, deparei-me com minha amada me encarando de maneira peculiar. Vi a fúria em seus olhos e seu corpo em avançado estado de decomposição. Sangue escorria de sua boca, e a faca que sem querer eu cravar em seu coração ainda estava presente. Ela gritava, chorava e me segurava com uma força assustadora. Eu não conseguia me soltar. Caí no chão quando as criaturas se aproximaram de mim, sem rosto, e começaram a me devorar lentamente, assim como faziam com minha amada. Os sinos agora tocavam de forma histérica, e chamas adicionais emergiam do lago em direção ao céu. O sangue escorria de minha boca, e a dor de ser consumido vivo era insuportável. Alguns dedos eram saboreados delicadamente, enquanto outros eram arrancados com violência. Não há palavras para descrever a agonia que senti. De repente, tudo ficou escuro. Ao despertar, o lago estava perfeitamente normal, assim como o céu, embora ainda apresentassem um tom azulado. Ao meu lado, minha amada permanecia sentada no banco, com seu corpo restaurado e um pequeno sorriso de felicidade. Uma dor aguda me percorreu ao tentar me levantar, e então percebi as marcas da noite anterior em meu corpo. Dedos faltando, sangue por toda parte e uma dor horrível irradiando de dentro de mim. Com grande esforço, ergui-me e sentei-me ao lado dela no banco. Apesar da dor intensa, a sensação de estar ao seu lado superava tudo. No entanto, assim que me sentei, ela levantou-se e partiu sem dizer uma palavra. Fiquei sentado, chorando, pois sabia que era chegada a hora dela ir embora e que, durante toda a noite, enfrentaria o castigo de ser devorado por criaturas sem face.
Era meu inferno pessoal, a punição por ter tirado a vida da mulher que mais amei. E o que mais doía não eram as mordidas nem a sensação de ter meus órgãos arrancados, mas sim a visão dela partindo. Então, sentei-me no banco e contemplei as montanhas, ciente de que, por mais que eu corresse, jamais conseguiria escapar daquela cidade. Fiquei ali sentado, esperando meu apocalipse pessoal chegar com a chegada da noite, trazido pelas criaturas sem face. Essas foram as histórias de hoje. Diz aqui nos comentários se você ficou com muito medo. E se você gostou muito e quer conferir mais relatos e histórias de terror, então inscreva-se em nosso canal. E até o próximo vídeo.